No vídeo de hoje eu quero falar sobre as 10 melhores estratégias para acumular mais Bitcoin. É um tema aí muito interessante para os bitcoinheiros que entenderam que o Bitcoin é um ativo com muito potencial, talvez inclusive para ser a base do novo sistema financeiro global, e agora eles querem adquirir mais satoshis, certo? Eles querem participar cada vez mais dessa nova economia que tem o Bitcoin possivelmente como base. E aqui a gente resumiu, então, com o auxílio do ChatGPT, uma inteligência artificial, na sua última versão 5.1, no momento que eu estou gravando esse vídeo, basicamente 10 formas aí de acumular mais satoshis. E é um vídeo aqui atemporal que é importante fazer de tempos em tempos, porque muitas vezes eu estou analisando notícias, gráficos, dados, indicadores e preço do Bitcoin e de vários outros ativos, e são notícias aí que são datadas, né? Mas aqui a ideia é fazer um vídeo atemporal sobre melhores estratégias de acumular Bitcoin. Isso era válido em 2017, em 2015, em 2013, em 2020, é válido hoje em 2025 e provavelmente vai continuar sendo válido desde que o Bitcoin mantenha a premissa de um ativo escasso que vem se valorizando em função do aumento da demanda, certo? E para rapidamente falar sobre essas características do Bitcoin e essa premissa principal, quando a gente vê o preço do Bitcoin no longo prazo, a gente vê o preço do Bitcoin se valorizando. Além disso, a gente tem quedas aí significativas, uma certa volatilidade, porque volatilidade é vida para o ativo. Qualquer ativo que sobe muito rápido e que é negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana, acaba tendo um nível um pouco maior de volatilidade. Ainda mais que ele é descentralizado e ele não tem circuit breaker, ele não tem alguns mecanismos aí do sistema mais engessado tradicional, certo? Então tem quedas muito fortes, de mais de 80% em dólar historicamente, e valorizações muito fortes também, de mais de 4.000% em dólar aí historicamente. Então esse aqui é o Bitcoin, e uma das premissas aí necessárias para que essas estratégias sejam úteis, sejam válidas, é que o preço do Bitcoin continue se valorizando, e um dos motivos que faz com que o preço continue se valorizando aí, o preço do Bitcoin, é a decadência das moedas fiduciárias. Se você vai no supermercado e percebe que tudo está ficando mais caro, isso ocorre em função da inflação, da expansão da base monetária, do aumento da quantidade de moedas. E ceteris paribus, se a quantidade de moedas aumenta, ceteris paribus significa tudo mais constante, então cada unidade dessa moeda vale menos, certo? É uma questão simples de oferta e demanda. E políticos e burocratas têm incentivos para aumentar a quantidade de moeda e se beneficiam disso via efeito Cantillon, e a gente acaba pagando a conta via inflação. A dívida aumentando, moedas fiduciárias colapsando, Bitcoin surge como uma alternativa, né? Então, premissa básica é o preço do Bitcoin continuar aí se valorizando em função dessa questão básica de oferta e demanda. Então vamos aqui para as 10 alternativas, começando pela mais simples de todas, o famoso DCA. A base de tudo, né? A estratégia mais consistente para qualquer ciclo. Como que funciona? Então, comprar toda semana ou todo mês com valor fixo, ignorar o preço, o que elimina a emoção e deixa o tempo trabalhar. E por que funciona? Aproveita quedas automaticamente, reduz o risco de entrar no topo e funciona especialmente em um ativo escasso e com ciclos como o Bitcoin. E que para quem cria conteúdo é uma mensagem forte para passar ao público. Por quê? Porque a gente nunca sabe quem que está ouvindo o vídeo. Eventualmente a gente pode falar sobre indicadores, sobre algum tipo de análise gráfica ou algum dado on-chain, só que dependendo do perfil pode ser uma análise muito complicada, muito complexa. Então o básico que funciona é uma ótima forma de começar aqui com as 10 estratégias. DCA, o famoso DCA, é o ponto número 1. O disclaimer que a gente sempre faz aqui é que isso não é uma dica de investimentos, então que fique claro aí, certo? Vamos para a dica número 2, dica nada, né? Vamos para a forma número 2 aí de acumular Bitcoin. Lembrando que você tem que escolher a sua forma preferida, ou mais de uma, né? E isso depende de pessoa para pessoa. E aqui, o ponto número 2 seria comprar quedas grandes, ou buy the dip, né, inteligente. Não é tentar acertar o fundo, é ter caixa reservado para momentos específicos, ou basicamente aumentar as compras quando o preço cai muito, né? Regras práticas: só usar o caixa quando o preço cai 30% ou mais. Recentemente, diga de passagem, caiu em torno de 30%.
Dividir entradas entre 2 a 3 partes, nunca tentar acertar a mosca, né, o mínimo, indicadores que podem ajudar o MVRV Z-Score baixo, o Mayer Multiple abaixo de 0.8, se eu não me engano, há pouco tempo chegamos aí no Mayer Multiple abaixo de 0.8, o Fear and Greed Index, o indicador aí de medo e ganância em Extreme Fear, ou medo extremo, né? Então aqui é um ponto interessante e aqui, né, tem algumas observações. Você já cita esses indicadores nos posts e eles funcionam muito bem para acumulação, de fato são indicadores que eu sempre menciono. Eu pretendo provavelmente deixar esse vídeo talvez no futuro disponível apenas para a área de membros, porque eu quero fazer lá um acervo de estratégias, de indicadores, de fundamentos do Bitcoin, vídeos mais atemporais, certo? Que não são tão datados quanto os vídeos de preço, caiu, subiu, notícias e por aí vai. Né, que é o que mais tem aqui no canal, porque o Bitcoin ele é um assunto muito interessante, sempre tem notícias e informações novas para falar do Bitcoin, não à toa, né, é um ativo que está mudando o sistema financeiro tradicional desde a sua base. Bom, ponto número 3 aqui, então, acumular via receitas, ou seja, transformar a sua renda em Bitcoin, o que é interessante para criadores, consultorias, parcerias e afiliados. As ideias práticas consistem em negociar parte de contratos em Bitcoin, receber comissões ou pagamentos em Bitcoin, vender produtos e serviços aceitando Bitcoin é o jeito mais poderoso, porque você troca tempo, valor e tempo, né, por valor e valor por Bitcoin, né, o valor cotado em Bitcoin, digamos assim, sem depender do preço. O Peter Turguniev, do canal Ancapsu, faz isso com o canal Visão Libertária, um canal colaborativo, então ele paga recompensas em satoshis aí, e ele faz algumas parcerias, até onde eu sei, em satoshis, enfim, não conheço ele assim, de forma tão próxima, né, mas parece que é uma estratégia que ele já mencionou algumas vezes. O Renato 38 aí e alguns cursos sobre Bitcoin também aceitam pagamentos em Bitcoin, então enfim, são alternativas aí para acumular sats direto da fonte, e tem economias fechadas bitcoinheiras, né? Algum prestador de serviço, de produtos, que tem algum grupo ali com outros bitcoinheiros e eles vendem aquele produto ou serviço por Bitcoin. Temos também cidades como Rolante aí, onde temos várias empresas que aceitam Bitcoin como pagamento e algumas delas acabam acumulando esse Bitcoin por saberem que o ativo tende a se valorizar ao longo do tempo. Ponto número 4 aqui, então, os tax sets com cashback e recompensas. Hoje já existem cartões com cashback em Bitcoin, plataformas de cashback onde você compra e ganha satoshis e exchanges que pagam bônus por indicação, né? A vantagem, você acumula Bitcoin sem gastar dinheiro novo, né? Porque você já iria, entre aspas, gastar aquele dinheiro de qualquer forma, né? E para criador de conteúdo funciona ainda melhor por causa das comissões recorrentes. Então aqui, realmente uma forma muito interessante. Se você já vai fazer a compra, por que não ganhar o cashback em satoshis, certo? E ver aquele cashback realmente fazendo diferença no longo prazo. Uma forma também bastante agradável e interessante. Até agora, eu particularmente, eu acho bastante interessante cada uma aí das alternativas, né? Ponto número 5, rodadas programadas de aportes pesado. Então, além do DCA ter dois ou três aportes maiores por ano, em momentos de correções profundas, evento macro, né, pânico do mercado, capitulação de mineradores, liquidações forçadas, o que acaba aumentando muito o custo-benefício da acumulação e baixando aí o preço médio. Opção número 6 aqui, segurar por anos. E lembrando aqui, né, várias dessas alternativas, elas podem ser combinadas. Não necessariamente é uma ou outra, mas podem ser todas, algumas ou várias combinadas, né? Então, seguindo aqui para o número 6, segurar por anos com baixa preferência temporal, né, low time preference, e acumular não é o suficiente. Ter um passo final, né? Tem um passo final, na verdade, né? Que é não vender, ou seja, esperar o ativo se valorizar. E voltando aqui, né? Observem como todas essas estratégias, elas fazem sentido quando a gente fala de um assunto que está se valorizando. Você não pode pegar simplesmente essas estratégias e aplicar para qualquer ativo. Se for, por exemplo, um ativo ruim, se for... vamos ver se a gente consegue um exemplo aqui, né? A gente tem aqui, vamos ver,
eu acho que está aqui o gráfico, né? A gente tem, por exemplo, aqui Ibovespa cotado em dólar. Então, desde 2010 até hoje, certo? Até outubro, na verdade, de 2025, o Ibovespa, corrigido pelo dólar, se desvalorizou 35%. Ou seja, mesmo quem acha que teve aí um ganho nominal, quando a gente simplesmente corrige pelo dólar, certo? Coloca uma moeda um pouquinho mais forte do que o real, a gente vê que, na verdade, houve uma perda de poder de compra, houve uma desvalorização do ativo. Então, pegar um ativo ruim e aplicar essas estratégias, né? Segurar a longo prazo, fazer DCA, comprar nas quedas, na verdade, não resolve o problema. Você vai ficar cada vez mais entupido ali com um ativo ruim. Então, antes de colocar essas estratégias em prática, é sempre importante verificar se é um ativo que tem fundamentos sólidos e, do ponto de vista de oferta e demanda, tende a se valorizar ao longo do tempo. Lembrando, é claro, que ninguém tem como prever o futuro, a gente fala aqui de cenários e probabilidades, certo? Analisando dados, analisando informações e fundamentos. Bom, então, seguindo aqui, o segurar por anos para um bom ativo acaba funcionando muito bem. Então, quem acumula bem mantém uma taxa de poupança alta, usa dinheiro fiat para emergências, tem reserva separada, guarda Bitcoin para 5, 10 anos. E a volatilidade é o preço que você paga pelo privilégio de ter um ativo absoluto. Na verdade, a volatilidade é a vida do ativo. Todo ativo que está se valorizando muito tem volatilidade, ainda mais considerando que o Bitcoin é um ativo que saiu do zero, ele é negociado 24 horas por dia, e se a gente comparar com outros ativos como o ouro, ele ainda tem um valor de mercado bem abaixo. Então, é mais fácil variar de forma significativa o preço do Bitcoin, que é muito bom se você busca uma valorização mais alta, não é mesmo? Bom, seguindo aqui então. Ponto número 7, evitar tudo que atrapalha a acumulação, como erros comuns, né? Tentar fazer day trade, achar que você sabe mais do que as empresas especializadas em investimento, que grandes corporações, que políticos, burocratas, que eventualmente podem inclusive ter informações privilegiadas. Então, cuidado com a arrogância de achar que você entendeu exatamente um indicador que vai te deixar rico muito rápido, entrar alavancado. Cuidado com day trade, cuidado com girar muito a carteira, onde você acaba pagando taxas altas e no longo prazo acaba não valendo a pena muitas vezes, né? Comprar shitcoins que não vão valorizar mais, que muitas vezes são apenas scams, são brincadeiras, não são projetos sérios. O Bitcoin, ele é diferente aí de todo o mercado, entre aspas, cripto, certo? Então uma coisa é o Bitcoin, outra coisa é o resto. É totalmente diferente uma coisa da outra, né? Então cuidado, muito cuidado com shitcoins. Leia, por exemplo, Bitcoin Red Pill, Bitcoin, a moeda na era digital, o padrão Bitcoin, livros que falam de forma mais aprofundada sobre a tese do Bitcoin, para que você possa entender de fato o que você está fazendo. Você não deveria investir em nada que você não conhece. Você deveria investir tempo naquilo que você não conhece e o seu dinheiro naquilo que você conhece, não inverter essa ordem, certo? Ficar migrando em pânico para stablecoin, o preço caiu, você ficou com pânico, vendeu. O preço subiu, você ficou eufórico e comprou. Isso daí é a fórmula do fracasso, é o que as sardinhas fazem, elas compram quando todo mundo está comprando, quando todo mundo está falando sobre o assunto, no famoso FOMO, o Fear of Missing Out, e eles vendem no famoso FUD, ou seja, Fear, Uncertainty and Doubt, ou seja, medo, incerteza e dúvida, certo? Então você tem que fazer exatamente o contrário que as grandes baleias fazem em bons ativos, é claro. Elas vendem quando o preço está alto e compram quando o preço está baixo. Ou simplesmente compra e segura, né? Você não precisa ficar fazendo trade. Mas nunca faça aí o erro de vender quando o preço está baixo e comprar quando o preço está alto, senão você vai estar diluindo o seu capital ao longo do tempo, né? Então essas coisas não fazem você acumular mais Bitcoin, fazem você virar liquidez para o mercado, certo? Ponto número 8 aqui, você pode, se quiser, usar alguns indicadores de ciclo para calibrar o jogo. Então, para acumular mais na fase certa, você pode utilizar, por exemplo, o MVRV baixo, né?
o Mayer Multiple baixo, o Hash Ribbon Capitulation, que é um sinal clássico de fundo, nem me lembro aí, diga-se de passagem, o qual que é esse indicador aqui, né? O ARP por Multiple Entradas Históricas, né? Enfim. Então, faria sentido consolidar isso em um framework de acumulação, não utilizar apenas um indicador, mas mais de um. Lembrando, se você quer, se você acha que tem interesse, eu não estou aqui querendo dizer o que você deve fazer, muito menos que eu encontrei um indicador perfeito que vai prever o futuro. Não tem como fazer isso aqui, a gente pode apenas trabalhar com uma carteira que, né, faz sentido para você, e como eu não te conheço, eu não tenho como dizer qual ela é, certo? Mas aqui algumas estratégias que me parecem fazer muito sentido, que são muito úteis para entender um pouco melhor o mercado e não cair em armadilhas e acumular satoshis de forma tranquila e saudável ao longo do tempo, se essa é a sua intenção. Ponto número 9. Acumular em corretoras e depois passar para um autosseguro progressivo, talvez uma autocustódia. E aqui é uma questão muito interessante, né? Aqui é a forma que o ChatGPT resumiu esse ponto, mas eu resumiria isso aqui da seguinte forma: você precisa prestar muita atenção na sua custódia, porque existem inúmeros casos de pessoas que acumularam quantidades muito grandes de satoshis, bitcoins, ao longo do tempo e perderam a custódia, faleceram, não conseguiram passar isso adiante, enfim. Então, muito cuidado com a forma que você vai custodiar o seu ativo, por se tratar de algo relativamente novo, é algo que faz com que muitas pessoas errem aqui, né? Então, realmente, muito cuidado. E aí, de novo, qual que é a melhor forma de custodiar o seu ativo? Depende, certo? Você tem que, infelizmente, não tem outro jeito, estudar os prós e os contras de cada alternativa. É claro que a alternativa mais clássica aí do meio bitcoinheiro é a autocustódia, certo? Mas existem outras alternativas, você pode delegar a custódia, principalmente se você não tem competência técnica suficiente para isso. Enfim, você vai ter que avaliar, você vai ter que gastar um pouco de tempo estudando as alternativas, certo? Então, aqui ele fala sobre uma alternativa apenas, que é começar acumulando, por exemplo, numa exchange, que é mais prático, e quando atinge um valor maior, que te deixa desconfortável, você pode enviar para uma custódia própria ou alguma outra forma mais segura de fazer ali a sua custódia. Isso aumenta a segurança no longo do caminho, né? Muito cuidado onde você vai deixar seus satoshis. A gente tem vários exemplos de corretoras grandes que já quebraram, então realmente cuidado aí com essa questão. A gente tem bancos que já quebraram, corretoras que já quebraram, pessoas que perderam as chaves e por aí vai, né? Então muito cuidado. Acumular é simples, mas guardar é estratégico. E ponto número 10 aqui, então, criar fontes de renda que crescem com o Bitcoin. Aqui é um ponto muito importante, porque de nada adianta aí que eu falo de investimentos de uma maneira geral, de nada adianta você utilizar estratégias super sofisticadas, acumular muito, utilizar vários indicadores, gráficos, análises, várias estratégias e de fato acumular muito bem, comprar no momento certo se você não trabalha, não ganha dinheiro ou não tem dinheiro já, certo? Então, primeiro você precisa ganhar dinheiro para depois acumular, né? E aqui eu falo, nós aí, as sardinhas, as pessoas pequenas aí no mercado que realmente não tem um valor ali significativo, né? Que sobra um pouquinho do dinheiro no final do mês, que não é lá grande coisa para quem mora aqui no Brasil, tem que pagar contas, impostos cada vez mais altos, né? A situação aqui para o brasileiro, infelizmente, é muito complicada. O salário médio da população acaba sendo muito baixo, então você tem que fazer seus investimentos, sim, proteger o seu dinheiro da inflação, da perda de poder de compra, mas você também tem que gastar boa parte do seu tempo em ganhar mais dinheiro, em aumentar a sua fonte de renda para conseguir aí ter um aporte mais significativo, né? Não adianta investir ali, sei lá, R$10 no final do mês, que você vai demorar realmente muito tempo e vai precisar ter uma valorização muito brutal do ativo para ter alguma coisinha ali no final da sua vida. Então, criar fontes de renda que crescem com o Bitcoin acabam aí sendo muito interessantes, né? Isso seria uma estratégia mais macro, enfim. E aqui
Eu acho que ele falou uma alternativa mais interessante aí para criadores de conteúdo, mas é basicamente aumentar a sua renda e ter ali um DCA recorrente. Você tem que basicamente ganhar mais dinheiro do que você gasta, e eu sei, aqui no Brasil isso é, sim, infelizmente, uma tarefa muito difícil, porque boa parte do dinheiro que a gente ganha acaba ficando na mão de políticos e burocratas, mas é algo que a gente tem que pensar e ter um esforço aí ativo para fazer. Então aqui foram 10 formas de acumular mais satoshis, né? Novamente, isso aqui não é para todo mundo. Você tem que avaliar qual que é a alternativa que faz mais sentido para você, se é que alguma dessas alternativas faz sentido para você. Eu particularmente achei que ficou muito bem abordado aí todas as estratégias e alternativas. Lembrando sempre aquela máxima do Bitcoin: stay humble and stack sats, que significa mantenha-se humilde e acumule satoshis, se é isso que você quer fazer, se você entende que o Bitcoin tem um bom potencial para o futuro. Novamente, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu pretendo, talvez no futuro ou em breve, colocar esse vídeo na área de membros, pois estou fazendo um acervo de vídeos atemporais focados nos fundamentos aí do Bitcoin, dos investimentos, do mercado financeiro, economia. Então, se você tiver interesse, faça parte aí da área de membro. Se eu não me engano, está em R$ 7,99 ali o valor mínimo. Você já tem acesso a todo o conteúdo. E novamente, né, se você curtiu o vídeo e, enfim, não tem interesse em fazer parte da área de membros e fazer o famoso elogio sincero, né, ajudar a apoiar o canal financeiramente, tranquilo, não tem problema nenhum, só deixando o like, clicando no hype, no sininho, inscrevendo no canal, tudo isso, você já ajuda muito. Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu sou muito feliz aí com o crescimento do canal e também sou muito feliz em acompanhar esse momento tão histórico aí junto com vocês, certo? A vida do bitcoinheiro seria muito mais pacata se a gente não tivesse aí a informação descentralizada, levando essas questões para cada vez mais pessoas. Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Vejo vocês muito em breve, ainda hoje ou amanhã, no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até breve.